Fala aí, galerinha, tudo bem? Sou o professor Rafael Ormes, da área de Linguagens e Redação aqui do Descomplica, e eu vim trazer para vocês hoje o nosso programa Redação Nota 1000, a forma mais eficiente de você conseguir o 1000 na redação do Enem. E o tema de hoje é guerra nas ruas, o problema da violência urbana no Brasil, um tema bastante atual há muito tempo em se tratando do nosso país. E você encontra aqui no link uma redação exemplar para você se inspirar e, de repente, poder se basear em redações futuras. E é claro que a gente quer demais que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações. E assim nós continuemos a produzir esses materiais de uma forma maravilhosa. E você pode seguir o Descomplica nas mais diversas redes sociais: Instagram, Facebook, Spotify, Twitter e TikTok. O primeiro passo de toda a redação bem escrita consiste no fluxo de ideias, momento de grande, eu diria, transtorno e de grande liberdade. Você vai jogar no papel tudo o que você sabe sobre aquele tema, de uma maneira, volto a dizer, meio caótica. Então, já que a gente está falando do problema da violência urbana no Brasil, você consegue perceber que uma determinada parte da população sofre mais ou menos com a violência? Ok? Os números apontam para isso. A violência policial também entra nesse lance da violência urbana, entende? Então, assim, todos esses aspectos, eles devem estar, de alguma forma, jogados ali no papel, combinado? Beleza? E, óbvio, o que vai acontecer posteriormente? Você vai ver onde essas informações vão aparecer, se no desenvolvimento, se na introdução, na conclusão, tá bom? E detalhe, algumas dessas informações nem sequer serão aproveitadas. O segundo passo consiste em você mostrar que entendeu de fato o tema, guerra nas ruas. A expressão guerra, embora esteja no sentido figurado, ela mostra muito bem, de uma forma exagerada, quer dizer, será que é tão exagerada assim? Porque pode não ser uma guerra literal, mas no Brasil mata-se mais gente num ano do que muita guerra que está rolando pelo mundo, viu? Pois é. Bem, então você demonstrar que você entendeu o tema é fundamental. Lembra? É a violência urbana no Brasil. Então você restringe de alguma forma e não fala pura e simplesmente de violência. Você até pode se permitir a comparação da violência urbana no Brasil com a violência no campo no Brasil, a violência urbana no Brasil com a violência urbana em outros países. Você vai comparar com um país rico, com um país pobre? Eu acho que é interessante você falar de violência sim, mas você tem que fazer esse recorte pensando em Brasil, ok? E também é fundamental que você saiba aproveitar a coletânea, verdade. Você nunca vai reproduzir um trecho dela, mas alguma informação ali presente, foi citada uma lei, existe algum número ali que pode ser aproveitado dentro da sua argumentação? Isso você pode fazer. Outro aspecto importante é você reconhecer que existe uma certa polêmica em torno desse tema. Muita gente vai achar de maneira, como é que eu posso dizer, limitada, que a violência decorre apenas de pessoas que são mais desassistidas ou pobres. Não funciona desse jeito não, hein? A violência ela não pode ser restrita a essa camada da população, porque ela também é praticada por muita gente com condição de vida favorável, viu? Pois é. Então, cuidado para você, principalmente em temas polêmicos, não cair numa visão muito simplista ou muito determinista de mundo, entende? Porque senão você pode, de alguma forma, fortalecer um preconceito e isso não é bem visto pela banca. É claro que na redação você deve demonstrar amplo conhecimento de atualidades, ok? Tá, eu até mandar aqui um abraço para o João Daniel, que é o nosso professor de atualidades. Eu não sei se eu podia fazer. Bem, e aí, por exemplo, é bacana você saber, quer dizer, guerra nunca é uma coisa legal, né, gente? Mas é legal você saber que números expressivos de guerras não se assemelham aos números de mortos no Brasil por conta da violência urbana. Verdade, gente, é assustador. No Brasil, mata-se muito mais gente do que morrem pessoas na guerra lá na CIA, sabia? É sempre importante você reconhecer a importância do tema. Isso não se faz com opiniões do tipo, que pena, infelizmente. Não. O fundamental é que você foque nas causas do problema. E em se tratando da frase tema dado, da violência urbana no Brasil, é fundamental que você pense em fatores como a desigualdade socioeconômica profunda no Brasil. O Brasil, numa lista que saiu recentemente, é o segundo mais desigual do mundo. Você pode falar da questão da pobreza, você pode falar da questão da impunidade. Agora lembra, essas causas devem aparecer sempre com fatos, sempre com números que possam embasá-las. A gente sabe que a sua dissertação é opinativa. No entanto, você precisa se basear em fatos. E esses fatos você consegue colher por aí em portais, em sites que sejam confiáveis, ok? Nada de ficar reproduzindo números ou estatísticas que você recebeu no WhatsApp, de forma alguma. Use sempre fontes confiáveis.
O segundo passo consiste na contextualização. Toda boa redação começa com uma excelente contextualização. Para isso, sempre consulte a aula de introdução e modelos de introdução. Feita a contextualização, você precisa agora apresentar o seu posicionamento de uma maneira mais clara. Quando você estiver seguro do seu posicionamento, você elabora a sua tese, associando, por exemplo, a violência urbana à questão da desigualdade, à questão da impunidade ou algum outro problema que você identifique como causa central. E para a gente materializar tudo isso que a gente viu, dá uma observada nesse parágrafo. Na obra cinematográfica de 2002, Cidade de Deus, é narrada a vida numa comunidade marcada pela desigualdade e pela violência urbana da cidade do Rio de Janeiro, na perspectiva de Buscapé, personagem principal que luta por sobrevivência por meio do trabalho em jornalismo. O menino, por meio de fotografias e entrevistas, retrata a guerra do tráfico e seus impactos nocivos à população. A atualidade brasileira sofre com a violência no país, uma vez que o crescente índice de desigualdade, atrelado à falta de políticas públicas, corrobora um cenário de guerra em meio à urbanização. Conseguiu perceber a contextualização trazendo o tema de uma maneira mais criativa? Olha essa referência ao filme, como isso traz pontos positivos para o seu texto. E logo depois dessa contextualização, temos a tese, que deixa bem clara a conexão com a frase tema, uma problemática que tem a ver com o Brasil atual. Essa violência urbana que parece tão presente no nosso cotidiano, inclusive no filme. O terceiro passo consiste na estruturação do texto. Lembra que o seu desenvolvimento ele vai ter que ter 2 parágrafos. As redações nota 1000 desses últimos anos, todas tinham só 2 parágrafos. Então você tem que ser bem consistente na organização deles, na estruturação deles. Vamos à redação para a gente poder verificar como essa estruturação é construída? Em primeiro lugar, é necessário relacionar o processo histórico da desigualdade ao contexto violento dos centros urbanos. O nascimento de comunidades no Rio de Janeiro, por exemplo, oriundas de uma higiene estética por parte de Pereira Passos, prefeito do início do século XX, implicou o apagamento de certos grupos, como ex-escravos, descendentes imigrantes, deixando-os à margem não só do desenvolvimento, como também de respaldos no que tange educação, saúde e saneamento básico. Esse processo de esquecimento, por sua vez, é acentuado pela ineficiência de políticas públicas, também para os profissionais da área de segurança, por não haver certa compreensão estatal de que a violência mútua não proporciona soluções para a problemática. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de letalidade policial teve um acréscimo de 20% em 2019. Assim, é possível entender que a polícia é treinada com a necessidade combativa, colocando em risco sua vida em meio a salários baixos e descaso governamental. Em se tratando de recursos coesivos, a gente consegue notar que o parágrafo primeiro de desenvolvimento, ele de alguma forma tem uma conexão com a introdução, em primeiro lugar. Quando começa o segundo parágrafo, esse processo de esquecimento, que é o processo do desenvolvimento anterior, percebe? Dentro do segundo parágrafo de desenvolvimento, há um trecho em que se diz: colocando em risco sua vida, é a vida da polícia. Tá vendo o pronome atuando na coesão? Esses aspectos gramaticais também são importantes. E mais importante ainda é você perceber que a estrutura do texto está muito bem feita. Quando você volta para a introdução, você percebe que existe menção à falta de estrutura que o Estado oferece, o que ele não oferece, e também a questão da desigualdade. E elas estão apresentadas no desenvolvimento. Percebe? Então não é um desenvolvimento solto, é um desenvolvimento em conexão com aquilo que foi apresentado genericamente na introdução. No quarto passo, vamos para o impacto, e ele deve estar presente na sua conclusão. Cuidado! Quando a gente fala impacto aqui, não é criar algo muito chamativo, não. É criar uma conclusão que seja impactante. Isso se faz com procedimentos do tipo propostas de intervenção que tenham a ver com desenvolvimento e conexão com a introdução. Já vou te explicar isso. Vamos ler um parágrafo bacaninha aqui? Sendo assim, é notório entender que o problema da guerra nas ruas é um ciclo vicioso que prejudica a população urbana como um todo. Dessa forma, o Ministério da Segurança Pública, como órgão responsável em promover a seguridade em todo o território nacional, em parceria com o MEC, deve ampliar a educação para crianças e jovens de grupos sociais desfavorecidos, por meio de aulas que conscientizem sobre a violência urbana, a fim de promover um diálogo mais incisivo sobre a educação, um futuro fora do ambiente violento.
Somente desse modo será possível modificar a verossímil realidade representada pelas lentes de busca-pé. É bacana você perceber nessa conclusão a retomada da tese, sempre com algumas palavras-chave que se repetem ou podemos também usar sinônimos, né? Um outro aspecto relevante de você perceber aqui tem a ver com a conexão dessa conclusão com a contextualização lá da introdução, formando o que a gente chama de um texto-circuito. E isso sim causa um impacto positivo. Percebeu? Não é ser polêmico, não é nada disso. É você saber fazer de maneira coesa o entrelaçamento de um texto em cadeia, de um texto em rede. Gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal, comenta e ativa o sininho para a gente continuar produzindo materiais como esses. E um detalhe importante, aqui na descrição do vídeo você encontra um link para poder baixar uma redação exemplar sobre esse tema, combinado? E você também encontra um outro link para poder assinar o Descomplica. A gente sabe a importância da redação. E aí você consegue ter acesso à nossa plataforma e às correções de 4 redações por mês. É uma quantidade bem boa, não é não? E aí você consegue ter um feedback, você consegue ter um retorno sobre como melhorar o seu texto e arrasar no Enem.